Olá, tudo bom? Meu nome é André Guzzetto, eu sou coordenadora acadêmica do MBA em Relações Governamentais da FGV em São Paulo e da formação executiva Advocacy e Políticas Públicas. Sou consultora, sou mentora de carreira em Relações Institucionais e Governamentais e sou ativista autoral. Eu coordeno um grupo na rede Advocacy Colaborativo que nos últimos meses tem tido uma atuação bastante importante com relação à regulamentação do lobby no Brasil, e é sobre esse tema que eu vou discorrer rapidamente aqui. Quero agradecer o convite para poder fazer essa fala sobre um tema que é muito importante para a consolidação da democracia, principalmente no que tange ao aumento da transparência e do accountability sobre o processo decisório. Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar quem está assistindo aqui sobre a questão da regulamentação do lobby, né? E eu quero começar dizendo por que se regulamenta o lobby? Qual é o sentido de regulamentar o lobby? Na grande maioria dos países que já o fizeram, e a gente tem países em todos os continentes do mundo que já regulamentaram o lobby por lei, nós temos como motivo principal o registro e a publicidade da interação entre agentes públicos e agentes privados. Ocorre que, na grande maioria das vezes, essa preocupação com a transparência sobre essas interações, ela é gerada por algum tipo de escândalo de corrupção envolvendo agentes públicos e privados. E a atividade de lobby, isso não é um monopólio dos brasileiros, ela é envolta por um estigma de marginalidade. Estados Unidos, França, Inglaterra, países da Europa, países da América do Norte, Canadá, Austrália, sempre vai haver algum tipo de ruído quando a gente fala o termo lobby, tá? Porque ele vem sendo associado já há décadas à corrupção e tráfico de influência, e aqui no Brasil não seria diferente, tá? Bom, a primeira medida para regulamentar o lobby no Brasil, ela data de 1990 e ela é de autoria do ex-senador, né, infelizmente já falecido, senador Marco Maciel. Após esse projeto do senador Marco Maciel, que até hoje aguarda para ser deliberado no plenário da Câmara dos Deputados, uma série de projetos de lei, de projetos de resolução, projetos do próprio Senado foram sendo iniciados no Congresso Nacional e um após outro eles vão sendo arquivados, tá? O que nós temos hoje, em 2022, com relação à regulamentação do lobby? O projeto do senador Marco Maciel, o projeto 1202/07 do deputado federal Carlos Zaratini, que recebeu 2 substitutivos, o mais recente, em 2018, de autoria da deputada Cristiane Brasil, e que também está pronto para ser avaliado e deliberado no plenário da Câmara dos Deputados. E mais recentemente, em dezembro de 2021, por iniciativa do Poder Executivo, um projeto elaborado pela CGU, Controladoria Geral da União, passou a tramitar na Câmara dos Deputados. Em dezembro, dia 10 de dezembro de 2021, ele foi apresentado e ele tem tramitado de forma bastante célere. Então, ele já foi encaminhado. Em primeiro momento, ele foi apensado ao projeto 1202. Em seguida, ele foi desapensado. Isso significa que ele passa a tramitar de forma em separado, e aí ele passa por comissões. Então, hoje, esse projeto, ele foi para a comissão que se chama CETASP, Comissão de Trabalho, Seguridade, na Câmara dos Deputados, já recebeu o relator, que é o deputado Augusto Coutinho, e, inclusive, tem um requerimento de urgência também tramitando, de autoria do deputado Lafayette, ambos do Partido Republicanos, tá? E existe toda uma movimentação, tanto de organizações da sociedade civil, que lutam pela causa da transparência e da integridade, quanto de associações de classe, dos profissionais de relações institucionais e governamentais, para acompanhar esse projeto de lei e também, como é esperado numa democracia, levar a sua opinião para aprimorar essa proposição legislativa, não é? Então, hoje, nesse momento, que nós estamos falando aqui em maio de 2022, esse projeto de lei também já teve aprovada
uma reunião que vai trazer uma audiência pública com uma série de organizações, entre elas organizações da sociedade civil, que só foram incluídas após fazer forte incidência política junto aos parlamentares dessa comissão, a CETAS, tá? Isso é bastante interessante, né? Então, eu queria falar um pouco sobre esse ponto, antes de comentar especificamente quais são os pontos de melhoria que poderiam ser levados em consideração pelos legisladores com relação ao projeto de lei 4391. A questão que se coloca é a seguinte: num primeiro momento, quando foi requerida essa reunião de audiência pública para instruir o PL 4391, a lista de stakeholders, de partes interessadas, ela era bastante restritiva. E aí é importante entender que o lobby, ele não é ilegal, ele não é ilegítimo, e hoje ele é fundamentado pelo artigo 5º da Constituição Federal, principalmente no exercício do direito à petição aos poderes públicos. Então, o lobby, ele deve ser encarado como um instrumento de representação de interesses legítimo em ambientes democráticos liberais, como é o caso brasileiro. Então, ele está respaldado pela Constituição Federal, ele é inerente a democracias liberais como a nossa, mas, infelizmente, está envolto por um estigma de marginalidade. Okay? Então, levando isso em consideração, o lobby é uma atividade muito sofisticada, muito abrangente e também bastante fluida e dinâmica. Isso faz com que seja muito difícil a gente, em primeiro lugar, definir de forma rigorosa o que o lobby é e o que o lobby não é, e esse é um dos grandes problemas dos legisladores quando tentam regulamentar essa atividade, né? Definir a atividade de forma bastante rigorosa. E porque é sofisticado, é abrangente e é muito dinâmico e fluido, todos os atores sociais podem realizá-lo, né? E aí, quando a gente olha para o requerimento original do deputado Augusto Coutinho, nós vemos as seguintes organizações convocadas para audiência pública. A BRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais Governamentais, que é uma associação de classe dos profissionais de RIG, o IRELGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais, que é um think tank, que tem como objetivo melhorar a reputação dos profissionais de RIG, o DIAP, que se auto-intitula o Lobby do Trabalhador no Congresso Nacional, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que elaborou esse projeto de lei, e confederações nacionais, né? Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional da Agricultura e Confederação Nacional do Comércio. Nenhuma organização da sociedade civil, nenhum especialista no tema, e também não havia outros representantes de outros órgãos governamentais. Isso chama a atenção, então, desse grupo que eu coordeno, na rede Advocacy Colaborativo, como comentei com vocês, e passamos a fazer forte incidência na reunião em que esse requerimento seria avaliado e foi possível, então, inserir nessa lista 2 organizações da sociedade civil, 2 especialistas no tema e mais um representante do governo de outro órgão que não a CGU. Ponto para a sociedade civil. Isso é muito bom para a democracia, né? E é isso que é fazer lobby. Fazer lobby, na verdade, é participar do processo decisório, né? Porque é na Câmara, é no Senado, é na Câmara dos Vereadores, é na Assembleia Legislativa Estadual que as decisões que impactam fortemente a nossa vida acontecem. Então, todos os grupos de interesse, eles têm o direito e o dever de participar do processo decisório, fazendo lobby ou fazendo advocacy, tá? E aqui a diferença, vou falar rapidamente sobre a diferença entre lobby e advocacy, que eu aposto que vocês ficaram curiosos, né? O lobby é uma tática direta de defesa de interesses, enquanto o advocacy é uma tática indireta de defesa de interesses ou causas, tá? O lobby é utilizado, na grande maioria das vezes, por empresas privadas, associações de classe, associações setoriais, e o advocacy por organizações da sociedade civil, mas ambos têm o mesmo objetivo, que é influenciar os tomadores de decisão sobre propostas que estejam em deliberação, certo? Muito bom. E agora eu queria partir, então, para uma análise mais detalhada do projeto 4391, que visa regulamentar a representação privada de interesses no Brasil. Bom, primeiro ponto de atenção, esse foi um projeto elaborado pela CGU, que tem como objetivo, na verdade, alçar o Brasil
à OECD. Tá? Então, essa é uma questão que está, no momento, mobilizando o governo executivo federal, e essa é uma excelente janela de oportunidade, porque, do meu ponto de vista, vale a pena regulamentar o lobby. Tá? Existem várias oportunidades que o PL 4391 traz, entre eles o aumento da transparência e do accountability, como comentei no início, mas existe uma potencialidade também de corrigir alguns problemas que são inerentes a democracias liberais, tá? Como, por exemplo, a isonomia dos grupos de interesse no momento do acesso aos tomadores de decisão, e também é possível equilibrar melhor ou diminuir a assimetria informacional entre os grupos de interesse. Essas seriam as grandes potencialidades. E por que eu estou chamando de potencialidade? Porque é justamente isso que o projeto 4391 não faz, tá? Ele está muito focado em dar publicidade às interações presenciais e telepresenciais entre agentes públicos e agentes privados, mas ele é muito restrito, ele restringe em primeiro lugar, né, ele restringe esse contato aos contatos diretos. E quando a gente vai olhar as recomendações internacionais, o que nós vemos? O que nós vimos, na verdade? Nós vimos que o lobby ele é conceituado como contato direto, contato indireto, formas de comunicação oral e formas de comunicação também escritas. E o contato indireto, oral e escrito foi desconsiderado pelo projeto de lei 4391. Outra questão que nos chama bastante atenção, e por que isso nos chama atenção, né? É importante deixar isso bastante claro. Nos chama atenção porque o objetivo é dar maior publicidade ao que faz a comunidade de representação de interesses no Brasil. E essa comunidade de representação de interesses, ela engloba empresas privadas, associações setoriais, associações de classe, sindicatos, né? Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, coletivos, né? Todos os cidadãos, organizados ou não, que queiram levar a sua opinião e os seus pontos de vista até os tomadores de decisão, certo? O que o projeto 4391 faz? Ele restringe a abrangência do que a gente entende ser representação de interesses, né? Isso faz com que seja impossível construirmos um quadro geral sobre quem faz lobby e como faz lobby no Brasil. Então, isso, enquanto pesquisadora do tema já há quase 20 anos, isso me deixa extremamente triste, porque seria uma grande oportunidade para a gente entender como que essa comunidade funciona, né? E nos daria aí também uma boa dimensão de qual é o nível de articulação de interesses que acontece no nosso país, né? Porque, veja, hoje nós sabemos quanto o Estado gasta com cada ação, mas nós não sabemos por que ele escolhe a ação A e não a ação B. Isso só pode ser descoberto se, por exemplo, algum pesquisador estiver fazendo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, aí ele faz uma imersão, ele pesquisa profundamente, ele faz um estudo de caso sobre esse processo decisório. Aí a gente consegue identificar quais foram as articulações de interesse, quem estava defendendo o quê, mas fora isso, não existe nenhuma forma de entender quais são, de identificar, de captar quais são os interesses que efetivamente estão em voga no Congresso Nacional, tá? Então, até agora eu falei de um ponto sensível, que é a forma como se define o lobby, né? Ou a representação privada de interesses, que foi a maneira como a CGU traduziu essa palavra. Bom, outra questão, e que está relacionada a esse ponto que eu acabei de colocar, dessa criação desse quadro abrangente, né, para a gente entender como é que funciona essa comunidade de representação de interesses, está o fato de que a relação público-público ou a relação interpoderes também foi desconsiderada por esse projeto, tá? Isso significa dizer que, quando o próprio Estado faz lobby, a gente não vai ficar sabendo. E muitas coisas muito relevantes e muito interessantes acontecem interpoderes. Então, nós poderíamos ter acesso a essa informação também, tá? Outra questão que está desconsiderada também as interações informais. Essas são muito mais difíceis de serem escrutinadas, né, pela opinião pública, mas
teria valido a pena, pelo menos, construir uma medida de incentivo para entender como essas interações informais elas aconteceriam, tá? Outra coisa que nos causa um pouco de estranhamento é o fato de que é o agente privado aquele que deve registrar as interações com os agentes públicos. Aí fica uma pergunta: quem recebeu o mandato? Quem recebeu o mandato é que tem o dever de ser transparente e accountable. Então, não deveria caber ao agente privado registrar as interações, e sim aos agentes públicos, a não ser que o objetivo aqui seja fazer uma comparação entre o que foi registrado por agentes públicos e agentes privados para buscar inconsistências. Nesse sentido, eu acho que valeria a pena, tá? Outra questão que é bastante interessante, mas tem a ver com questões jurídicas, visto de constitucionalidade, é que o projeto ele se restringe ao Poder Executivo Federal. Ele inclui todos os poderes, esse é um grande ponto forte, tá? Então, quando a gente olha para o projeto, você observa que ele fala sobre poder público. Poder público inclui os 3 poderes nas suas 3 esferas de competência. Então, isso significa dizer que, a partir de outubro de 2022, quando o e-Agendas estiver funcionando, todo contato que um agente público fizer com um agente privado precisa ser registrado. E se o PL 4391 entrar em vigência e for implementado em estados e municípios, também o agente privado terá que fazer esse registro, assim como o agente público deverá dar publicidade à sua agenda, tá? Então, nós estamos falando aqui em medidas que garantem fortemente o escrutínio da opinião pública, do cidadão. Isso é democracia. Democracia é participar do processo decisório e não só votar nas eleições delegando o poder a um representante. Então, essa matéria, ela é muito importante e ela precisa da participação e da atenção de todos, certo? Bom, voltando aqui, então, aos pontos de melhoria do projeto de lei 4391. Outra questão que é interessante e que é bom chamar atenção, e esse já é um problema que a gente já enfrenta também na lei de conflito de interesses, é que apenas a alta burocracia federal, até o momento, né, com exceção do presidente e do vice-presidente, é obrigada a dar transparência a seus atos, né? Isso significa que presidente e vice-presidente da República estão excluídos do rol de abrangência desse projeto, como também estão excluídos do rol de abrangência do projeto da lei de conflito de interesses. Bom, outra questão que nos chama a atenção é também a exclusão do rol da abrangência de conselhos profissionais e de agentes públicos quando licenciados para representar interesses corporativos. Quem é especialista em representação de interesses sabe que os interesses corporativos são os mais fortemente defendidos no Brasil. Então, não faz sentido excluir interesses corporativos. 80% do lobby é feito interpoderes e os outros 20% feito por interesses corporativos. A gente estaria excluindo aí informações importantíssimas para entender como essa comunidade de representação de interesses funciona, tá? Outra questão importante, que do meu ponto de vista como pesquisadora, eu acho que é um dos pontos mais nevrálgicos, é que o projeto de lei, na tentativa de distinguir o que é representação privada de interesses e o que é participação política garantida pela Constituição Federal, exclui do rol da sua abrangência o exercício do direito à petição aos poderes públicos. Ocorre que essa é a pedra fundamental do lobby, como eu comentei com vocês no início da minha fala. É isso que fundamenta o exercício da atividade de lobby. Então, é um tanto quanto contraditório, e isso precisa ser, se não excluído do projeto de lei, pelo menos melhor fundamentado, tá? E por último, é interessante também dizer que no que tange à transparência, se, né, e tem um grande se aí, se estados e municípios implementarem essa lei, porque são eles que escolhem se vão implementar ou não vão implementar essa lei, e aí cabe aos cidadãos pressionar os seus representantes para que ela seja implementada, se o projeto 4391 for aprovado, né? O que ocorre aqui é que cada órgão, a gente está falando de cada prefeitura, cada secretaria de governo, terá uma base de dados própria,
para registrar as interações entre agentes públicos e privados. Isso torna o trabalho de watchdogs completamente impossível, tá? Então, só para fechar minha fala aqui, comentei com vocês sobre os pontos de melhoria do projeto de lei 4391 e quero só fechar dizendo para vocês o que eu entendo como ameaças, tá? O que pode acontecer se o projeto de lei 4391 for aprovado da forma como ele está. Bom, em primeiro lugar, excluir o direito de petição do que se entende representação privada de interesses cria uma perigosa lacuna, tá? Porque uma associação setorial, por exemplo, ela vai dizer que está fazendo uso do seu direito de petição aos poderes públicos e não vai precisar registrar as suas interações com agentes públicos. Então, não vamos ficar sabendo de, basicamente, quase nada. Podemos ter aí também uma baixa aderência, tanto dos agentes públicos quanto dos agentes privados, porque as sanções que esse projeto traz são meramente administrativas, tá? Bom, essa legislação ela pode rapidamente se tornar obsoleta, porque, como eu já comentei com vocês, o lobby é sofisticado, abrangente, complexo e muito dinâmico, né? Então, se não for feita uma revisão periódica, ela pode se tornar obsoleta de forma muito rápida e pode acontecer um excesso de formalismo por parte do agente público, porque no momento em que se faz a solicitação da audiência com o agente público, é necessário definir qual é o tema que será deliberado, né? Será discutido. Ocorre no Chile já, esse já é um problema que ocorre no Chile, de excesso de formalismo. Então, o agente público só fala sobre aquele tema em específico, e, inclusive, o agente privado pode correr o risco de ver a reunião terminada no meio, se ele faz alusão a algum tema correlato, tá? Então, esse é um caso que precisa ser olhado, essa é uma ameaça, e ela é real e imediata. E, por último, podemos também ter a possibilidade do agente público estar menos disponível para conversar com os agentes privados, porque por conta da transparência, por conta da publicidade desses encontros, ele será obrigado a fazer uma avaliação de forma mais rigorosa sobre quem ele atende e quem ele não atende, né? Porque existe uma questão bem interessante no projeto, principalmente no que se trata do aceite do agente público de participar de eventos, né, que o projeto chama de hospitalidades, ele vai ter que justificar, de alguma forma, que aceitar aquele convite é de interesse institucional do órgão, tá? Ele não precisa justificar, de acordo com o PL, mas ele vai precisar fazer essa avaliação. Então, eu penso especificamente que pode acontecer de haver uma menor disponibilidade, tá? Agora, o que a gente espera? A gente espera que o legislador brasileiro, né, ouça os grupos de interesse, sobretudo organizações da sociedade civil, leve em consideração os nossos pontos de vista e assim que a gente possa ajudar e contribuir para o aprimoramento desse projeto de lei. Muito obrigada.